quando você está fazendo estratégia de combater o teu inimigo, é muito complicado você isso, combate o seu inimigo, mas se você sabe que esse inimigo não pode ser destruído, você combate ele, mas você não deixa ele sem opções. E, obviamente, você não humilha ele. Então, vou dar um exemplo prático. Em 2007, Israel descobre que a Síria estava construindo um reator nuclear de água pesada. A água pesada é um reator nuclear que gira através de água, tem que ser perto de rios ou de saída de mar, e a velocidade que a água gira centrífugas é tal que o urânio enriquecido numa centrífuga como essa não vai ser menor que 90%. E para você fazer energia nuclear, você precisa de 10%, 15% ou 5%. Então, para você enriquecer urânio a 90%, você não tem outro motivo a não ser energia para uma bomba atômica, que você precisa de 95%. Então, quando Israel, enfim, tinha um general, posso contar a história rapidex, porque é interessante. Tinha um general sírio que chamava General Suleiman. Não tinha uma foto dele. 20 anos. A inteligência de Israel, a inteligência americana sempre ficou atrás um pouco para saber onde esse cara ia e não conseguiu uma foto atualizada dele. Esse cara viajou para Áustria, para Viena, e o governo de Damasco, o governo sírio, tinha um apartamento lá. Não sei se ele estava visitando a amante, o que ele estava fazendo. Ele foi para o apartamento dele em Viena, saiu. Aí entrou 6 ou 7 agentes do Mossad israelense, o Serviço Secreto de Israel, viram, encontraram o computador dele, colocaram lá um pendrive que puxa a informação em não sei quantos segundos, tipo Missão Impossível. Sim. Puxou tudo, deixou tudo no lugar, limparam os digitais, tal, não sei o que, foram embora. Chegaram em Israel, abriram o que eles pegaram e encontraram lá umas 15, 20 fotos de o que parecia ser uma construção cilíndrica e que em volta tinha uma construção quadrada. Nossa, total filme. Ou seja, eles estão escondendo essa construção através de uma construção quadrada, porque dentro é uma construção cilíndrica. Aí chegou-se à conclusão que eles estavam construindo um reator nuclear de água pesada. Aí, obviamente, aí o chefe do Mossad na época, Meir Dagan, viaja para os Estados Unidos, vai encontrar com o Bush, pega, tira, coloca no salão oval, coloca, ó, os sírios estão construindo um reator nuclear, água pesada, não sei o quê. Aí o Bush falou, vamos avaliar, não sei o quê, volta para Israel. Aí o primeiro-ministro de Israel fala com o Bush, fala, não, eu vou te mandar a Condoleezza Rice aí, que era a secretária de Estado, vocês vão fazer uma conferência de imprensa e vocês vão denunciar para o mundo o que os sírios estão fazendo e eles vão ter que parar com isso. E o Amrit falou, Mr. President, eu vou ter que ser responsável pelo futuro e a segurança da minha nação, eu te agradeço muito, muito obrigado. Desligou o telefone e 2 dias depois Israel destruiu o reator nuclear sírio. Essa ação... Mas por que eles não quiseram esperar? Porque Israel precisava agir. Em que pé que estava pronto para funcionar em semanas. Caramba, já estava então... Tava. Então, assim, ou eles agiam ou o negócio ia virar... E o negócio ia começar a funcionar e aí é problema, porque pode ter vazamento nuclear, claro, vai morrer gente, etc, etc. O negócio ainda dava tempo de destruir antes de começar a funcionar. E assim, a decisão israelense, apesar de talvez contradizer a vontade americana, foi em relação aos seus interesses de segurança nacional. Os sírios atacaram, falaram assim, mas por que os sírios não podem ter então? Porque o Síria é um país ditatorial, é um país que persegue as suas populações minoritárias, ou persegue, no caso, a Síria em si é uma minoria que domina uma maioria. É um país que atacou 4 vezes Israel em guerras que, nas primeiras 2 foram guerras totais, eram guerras de eliminação, não eram guerras defensivas, eram guerras ofensivas. Então Israel se vê acuado a reagir com o seu vizinho de 50 quilômetros para cima na fronteira com uma arma nuclear. Israel agiu, e o exemplo que eu queria trazer é o que você faz para possibilitar o teu oponente a receber esse ataque e não reagir, para não transformar isso numa guerra. E você falou também em humilhação, né? E não humilhar. Então, o que acontece? Quando Israel faz isso, Israel não anuncia. E eles fizeram uma série de protocolos e elementos para deixar os sírios absorverem esse ataque e não precisar reagir por honra ou por
porque foram humilhados. Porque se você humilha um país ou o governo desse país, e esse país é um país ditatorial, para ele conseguir se manter no poder e não ter um golpe ou não reagir por raiva, você precisa deixar que ele entenda que ele não precisa reagir para manter a sua moral intacta. E que aquele ataque não vai escalar, não, uma coisa pontual. Então, Israel, assim, aquele ataque aconteceu, ninguém sabia o que tinha acontecido. Não foi divulgado nos jornais. Não saiu em nenhum lugar? Não, saiu que... A primeira notícia que saiu foi que caíram tanques de gasolina de caças israelenses em solo turco. Vazios. Depois apareceu que foi destruído alguma coisa na Síria. E devagarzinho, alguns meses, foi falando que aparentemente foi destruído um reator. Só demorou muito tempo para sair e depois demorou mais um bom tempo para Israel assumir que fez. Israel só assumiu depois que a guerra civil na Síria começou e tudo mais. Então, assim, aquilo foi feito para quê? Não há necessidade de humilhar os sírios. Não há necessidade de humilhar o governo sírio. E há uma necessidade de tentar fazer com que eles recebam esse ataque e não reajam para abrir uma guerra, porque Israel não tinha o mínimo interesse em entrar em guerra com a Síria, mas sim teve interesse de destruir o reator. A mesma coisa acontece com o Irã. Não, existe até uma divergência dentro de Israel em relação a isso. Por exemplo, saiu alguns anos atrás que o Israel vai entrar dentro... Israel, assim, os agentes israelenses ou agentes trabalhando para Israel, não dá para saber exatamente a nacionalidade, mas assim, Israel rouba 100 toneladas, não sei quantas toneladas eram, de documentos e material, de documentação e CDs de todo o projeto nuclear iraniano desde 2002. Eles estavam guardados em cofres gigantescos que estavam dentro de um depósito no centro da capital do Irã, em Teherã. Eles tinham lá os guardas que ficavam na porta do depósito, ficavam fazendo turno, trocavam. Os caras entraram, conseguiram abrir todos os cofres, roubaram todos os documentos e levaram tudo embora. E os documentos foram para Israel depois de alguns meses. Depois de algumas semanas, chegou tudo em Israel. Não sei se foi de avião, se foi por terra, se ficou guardado lá um tempo, não sei. A única coisa é que quando esses documentos são abertos em público, através de uma conferência de imprensa que foi feita pelo primeiro-ministro de Israel para mostrar para o mundo que eles estavam com razão quando eles falam que o Irã mentiu para o Ocidente e de que esses acordos nucleares com o Irã não funcionam porque o Irã mente e vai fazer uma coisa enquanto eles falam que eles estão fazendo outra. Tem um propósito e tem consequências. Quando o primeiro-ministro de Israel fala o Irã mentiu e aqui está a prova e baixa lá um lençol preto e mostra todas as documentações que... E aí ele mostra algumas coisas. Ele realmente abre para o mundo ver, ó, aqui está o nome de não sei quem, aqui está o projeto, aqui está não sei o quê. Ele prova para o mundo o que ele fala que a sua inteligência sabe. Então, o que acontece? Isso que ele faz... Esse é um modo diferente. Convence o Trump, na época, a sair do acordo com o Irã que foi feito em 2015 e o Trump sai em 2018, acho. O JCPOA. O acordo conjunto das potências com o Irã para fazer um acordo com o Irã. E aí os Estados Unidos saem. Então, assim, serviu o propósito de Israel que o Irã saiu, que os Estados Unidos saiu. Ao mesmo tempo, você humilha o Irã. Porque no momento que você mostra que você conseguiu, no coração do país, sacar não sei quantas dezenas de toneladas de documentos, você está meio que debochando do serviço secreto e do serviço de contra-inteligência e do exército do Irã. Porque ninguém conseguiu pegar e ninguém foi preso e os caras ficaram lá a ver navios. Então não sei se cabeças rolaram lá no Irã, mas você acaba humilhando o Irã. E não há interesse nacional em Israel humilhar o Irã. Há interesse nacional de Israel de evitar que o Irã construa uma bomba atômica a qualquer custo. Porque o Irã sustenta os grupos terroristas que querem destruir Israel. E um grupo terrorista com uma bomba nuclear, a gente não viveu nesse período ainda. E espero que a gente nunca viva. Mas se a gente viver num período onde você tem um grupo terrorista com uma bomba nuclear, a gente vai ter uma nova ordem mundial de insurgência e de violência. Porque é muito perigoso. Um grupo terrorista onde boa parte dessas pessoas não tem nenhum problema em morrer,
para conquistar um objetivo ideológico, como, por exemplo, destruir um país ou destruir boa parte de um país, com uma bomba nuclear. Então eu não confio que a gente vive num mundo onde isso não vai mais acontecer. Pode acontecer, não estou querendo deixar ninguém aqui com medo, mas assim, ações de países precisam ser às vezes entendidas para proteger não só aquele país, mas a humanidade. O que a Ucrânia está acontecendo agora é a proteção da liberdade versus a ditadura. É a proteção dos valores europeus contra os valores ditatoriais de um cara que se enxerga como czar, de querer conquistar nos dias atuais, manter a sua vontade, etc, etc. Independentemente do argumento da OTAN que é válido. É isso. Por isso que a gente se identifica com a Ucrânia. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais cortes como este.